Jesus Cristo não foi burro ao distribuir dons para cada um de nós. Cristo Jesus não lhe faltou inteligência quando ele repartiu ministério para cada um de nós. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Jesus Cristo distribuiu dons a cada um de nós para que possamos trabalhar no campo de Deus, para que possamos trabalhar nos campos do Senhor. Que campos são esses? Há pessoas que estão doentes, há pessoas enfermas, há pessoas com diversidade de enfermidades, há pessoas cativas espiritualmente, há pessoas cegas espiritualmente, possuídas com uma cegueira espiritual, não conseguem enxergar o seu valor, não conseguem entender quem elas são no reino. Jesus Cristo nos coloca neste lugar espiritual para que possamos libertar os nossos irmãos, para que possamos trazer de volta todo aquele que está perdido, para que possamos levar a verdade, todo aquele que foi tirado da verdade, para que possamos levar a paz para todo aquele que foi lhe roubado a paz. Jesus Cristo não distribuiu dom ou dons para uns ou para alguns, e alguns não, mas Jesus Cristo distribuiu dons para cada um de nós. O apóstolo Paulo nos fala na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nós encontramos estes 5 ministérios antigamente concentrados em uma só pessoa, que era Jesus. Jesus era a pessoa que possuía todos os dons. Todos esses ministérios estavam com ele. Mas a Bíblia diz que quando ele subiu ao alto, ele distribuiu esses ministérios para cada um de nós. Por que Jesus distribuiu esses ministérios para cada um de nós? É porque cada um de nós é responsável por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Primeiro, Jesus distribui porque cada um de nós é responsável por preparar o povo santo para realizar a obra de Deus. Jesus Cristo não nos chamou para falarmos a nossa fama. Jesus Cristo não nos chamou para zombarmos dos outros. Jesus Cristo não distribuiu ministérios para nos orgulharmos diante dos outros. Jesus Cristo não distribuiu o ministério para você se achar mais importante em relação aos outros. Mas Jesus Cristo distribuiu o ministério para que você possa preparar o povo santo de Deus a realizar a sua obra. Distribuiu ao apóstolo, distribuiu ao profeta, distribuiu ao apóstolo, distribuiu ao evangelista, distribuiu
distribuiu ao pastor, distribuiu ao mestre, para que todos nós possamos preparar o povo santo a realizar a obra de Deus. Existem pessoas hoje que não conseguem andar justamente na obra de Deus. Outras nem justamente não conseguem. Outras nem o que fazer não sabem. Por quê? Porque eu e você não estamos a trabalhar corretamente na obra de Deus. Importa que eu e você possamos trabalhar corretamente na obra de Deus. Jesus distribuiu os 5 ministérios para preparar o povo, não para zombar do povo, não para amaldiçoar o povo, não para entristecer o povo, não para orgulhar-nos de certa forma, mas sim para preparar o seu povo a realizar a sua obra. Segundo, para edificar o corpo de Cristo. Jesus Cristo distribuiu os 5 ministérios para que o seu corpo seja edificado. Há uma razão aí. O seu corpo seja edificado. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, importa que a gente ande de forma como o Espírito de Deus orienta que a gente possa andar. E enquanto a gente obedeça à instrução do Espírito de Deus, o corpo de Cristo fica edificado. O corpo de Cristo fica glorificado. O que acontece? O que acontece? O que acontece hoje em dia é que as pessoas, os ministros, não estão para edificar o corpo de Cristo, mas estão para zombar dos outros, estão para se achar mais importantes que os outros, estão para se destacar como os mais usados em relação aos outros. Não foi para isto que Jesus Cristo distribuiu os 5 ministérios, mas sim para edificar o corpo de Cristo. Você não é o mais importante que a outra pessoa. Você não é o mais importante que o profeta. Você não é o mais importante que o apóstolo. Você não é o mais importante que o evangelista. Você não é o mais importante que o pastor. Você não é o mais importante que o mestre. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há mais importante em relação a outra pessoa. Jesus Cristo repartiu esses ministérios para que nós possamos, primeiro, preparar o povo santo a realizar a sua obra. Segundo, para edificar o corpo de Cristo. Terceiro, para que todos nós possamos alcançar a unidade da fé. É importante que nós possamos ensinar o povo santo a unidade da fé, a alcançar a unidade da fé. As coisas acontecem na nossa vida quando nós alcançamos a unidade da fé. As coisas são realizadas em nossa vida quando nós atingimos a unidade da fé. Mas existem pessoas que até hoje estão cativas por falta de fé. Existem pessoas que até hoje não são libertas por falta de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esta palavra não é pregada ao povo santo de Deus. Esta palavra não é ensinada ao povo santo de Deus. Por esta razão, encontramos o povo ainda cada vez mais afundando na densa escuridão. Culpa minha, culpa sua, culpa do pastor, culpa do profeta, culpa do apóstolo, culpa do evangelista.
que não está a ensinar o povo santo de Deus da forma correta até que alcance a unidade da fé. Jesus Cristo não foi burro ao distribuir esses ministérios a cada um de nós. Outro ponto, Jesus Cristo distribuiu esses ministérios a cada um de nós para o conhecimento do Filho de Deus. Para o conhecimento do Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? Jesus. Ele disse: idem por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem é este Evangelho? Evangelho significa boa nova. Quem é boa nova? Boa nova significa Jesus. Jesus é a boa nova. Ele disse: idem por todo mundo, preguem o meu nome, falem de mim para as pessoas. E aquele que crer ou aquele que me aceitar na sua vida, esta pessoa será salva. Esta pessoa será liberta. Nós encontramos pessoas cativas espiritualmente porque nós não pregamos Jesus. Encontramos pessoas presas espiritualmente porque nós não falamos o verdadeiro Jesus para as pessoas. E ele disse: aquele que crer será salvo. Ninguém crê porque não há ninguém que trabalha. Ninguém é salvo porque não há ninguém que trabalha da maneira como Deus designou. Ele disse para que todos nós possamos conhecer o Filho de Deus. Você não é o único que deve conhecer Jesus. Você não é o único que deve trabalhar no reino. Você não é o único que deve saber dos segredos espirituais. Todos nós devemos conhecer dos segredos espirituais. Devemos trabalhar no mundo espiritual. Todos nós devemos trabalhar no campo de Deus. Mas quando isso acontece, quando eu e você façamos a obra do modo como Deus designou que seja feita, para o amadurecimento espiritual, Jesus Cristo designou, repartiu para o amadurecimento espiritual. Existem pessoas que estão cativas espiritualmente. Você fala a palavra, mas ainda não entende. Você fala de Deus, mas não compreende. Porque ainda estão cativas espiritualmente. Não estão amadurecidas espiritualmente. Elas não entendem aquilo que no mundo espiritual é liberado. Importa que eu e você falemos de Jesus. Amado irmão, amada irmã, quando você faz a obra certa, da forma certa, essas coisas ou este propósito de Jesus no seu povo acontece. O povo alcança todo o propósito de Jesus. O povo alcança todo o propósito de Jesus. E o povo chega à completa medida da estatura de Cristo. O povo chega até ao pleno conhecimento, à plenitude de Jesus Cristo. Mas quando é que isso acontece? Quando eu e você trabalhamos de forma correta. Esses 5 ministérios estavam concentrados em Jesus. E ele distribuiu para o aperfeiçoamento do seu corpo. Aonde? Na igreja. O que significa? Que esses 5 ministérios encontramos dentro de uma única igreja. Mas hoje em dia, nós encontramos congregações sem esses 5 ministérios.
Por quê? Porque o outro entende que é mais importante em relação ao outro. O outro compreende que é mais grande espiritualmente em relação ao outro. O homem começa a trazer hierarquia no mundo espiritual. Amado irmão, amada irmã, não existe hierarquia nos dons ministeriais. Não existe hierarquia nos dons ministeriais. Se Jesus começou por apóstolos, Jesus não quis dizer que os apóstolos são grandes. Se começou por profetas, não quis dizer que os profetas são grandes. Ele poderia ter começado por evangelistas. Ele poderia ter começado por mestres. Mas isto não quer dizer que a primeira pessoa que foi mencionada, ou o primeiro ministério que foi mencionado, é grande em relação aos outros. Não. Amado irmão, amada irmã, hoje em dia encontramos congregações, só tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem evangelista, não tem mestre, por falta da compreensão espiritual, por falta do amadurecimento espiritual, pela negligência. Negligenciamos o propósito de Cristo ao repartir esses ministérios. Encontramos lá evangelista, mas não tem apóstolo, não tem profeta, não tem pastor, por negligenciarmos o objetivo de Cristo ao distribuir esses ministérios. Encontramos apóstolos, mas que não estão lá com profetas, com evangelistas, com pastores, por negligenciarmos o objetivo principal de Jesus ao distribuir esses ministérios. Jesus não disse: profeta, eu te dou por profeta, vai abrir sua igreja. Eu te dou por apóstolo, vai abrir sua igreja. Eu te dou por evangelista, vai abrir sua igreja. Eu te dou por pastor, vai abrir sua igreja. Não foi isto que Jesus disse. Nós encontramos esses 5 ministérios concentrados em Jesus. E Jesus repartiu os 5 ministérios. Não mudou nada. A única coisa que Jesus fez foi repartir os 5 ministérios para cada um de nós, mas todos eles concentrados numa única congregação. Se você for a prestar atenção nos discípulos de Jesus, todos eram apóstolos, mas concentrados. Todos eles estavam concentrados. Por que eles estavam concentrados? Porque eles entendiam que um complementa ao outro. Jesus Cristo distribuiu esses ministérios para complementarmos uns aos outros. Há trabalhos que o profeta não faz, quem faz é o pastor. Há trabalhos que o apóstolo não faz, quem faz é o profeta. Há trabalhos que o pastor não faz, quem faz é o evangelista. Há trabalhos que o evangelista não faz, quem faz é o mestre. Então Jesus distribuiu esses ministérios, o que significa que cada um tem a sua tarefa. Cada um tem a sua tarefa. Cada um tem o seu trabalho. Cada um tem o seu dever. Mas hoje em dia encontramos congregações com um pastor, e o mesmo pastor quer fazer a tarefa do apóstolo, quer fazer a tarefa do profeta, quer fazer a tarefa do evangelista, quer fazer a tarefa do mestre, e frustra aquilo que é o seu chamado. Quando você quer fazer a tarefa dos outros, você frustra o seu chamado. Você não flui espiritualmente. Amado irmão, dentro da sua congregação, dentro da sua congregação, você tem aí pastores, você tem aí profetas, você tem aí evangelistas,
Você tem aí apóstolos. Você tem aí mestres. Importa que trabalhe junto com eles na obra que Deus permitiu que você esteja aí trabalhando. Vamos abandonar a torpe ganância. Vamos abandonar o orgulho. Vamos abandonar o orgulho. O orgulho não nos faz trabalharmos 100% na obra de Deus. Mas o orgulho nos faz sermos tolos. Aqueles que são cegos. O orgulho nos faz cavar a nossa própria cova, a nossa própria sepultura. O orgulho nos tira da vontade de Deus. O orgulho nos cega espiritualmente. Amado irmão, amada irmã, vamos deixar de ser negligentes espiritualmente. Não foi burro Jesus ao repartir esses ministérios. Não foi burro. Não foi burro. É para complementarmos uns aos outros. É para complementarmos uns aos outros. Você, só porque é apóstolo, não significa que você é grande que o profeta. Não significa que você é grande que o pastor. Não significa que você é grande que o evangelista. Mas você complementa o profeta. Você complementa o evangelista. Você complementa o pastor. Você complementa a pessoas que Jesus designou também na sua congregação. Vamos parar de negligenciar a obra de Deus e vamos fazer o trabalho do Senhor como Ele designou. Vamos fazer o trabalho de Deus como Ele designou. Nós complementamos uns aos outros. No mundo espiritual não há hierarquia, mas nós é para complementarmos uns aos outros. Não existe eu sou grande. Não há isso no mundo espiritual. Prova clara. Quando os discípulos de Jesus lutavam entre eles, querendo saber quem é o maior no reino dos céus, Jesus disse: aquele que quer ser o maior, que sirva aos outros, trabalhe para os outros. O que Jesus estava a dizer? Estava a dizer: se você é ministro, ou se você quer ser maior, trabalhe na obra. Em outras palavras, quando você está a trabalhar na obra, você se encontra a servir para Deus. Então, logo que você se encontra a servir para Deus, você entrou está a servir para Deus. Eu também entrei estou a servir a Deus. Entre eu e você, quem é maior? Se Jesus Cristo disse: aquele que quer ser maior, que trabalhe para os outros. Então, quando você entra no campo e você começa a trabalhar, eu também entro no campo, estou a trabalhar. O outro também entra no campo, está a trabalhar. Somos volta de milhares de pessoas que estamos no campo a trabalhar. A pergunta é: se todos nós estamos a trabalhar, quem é o maior? Se todos nós estamos a trabalhar, e Jesus disse: aquele que quer ser maior, entre no campo e trabalhe para os outros. E todos nós estamos a trabalhar. Quem é o maior? Você vai descobrir que não existe maior, porque todos nós estamos a trabalhar. Então, não existe hierarquia no mundo espiritual. Nos dons ministeriais não há hierarquia. Todos nós servimos a Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Todos nós fomos levantados para complementarmos uns aos outros. Você precisa de profeta na sua congregação. Você precisa de apóstolo na sua congregação. Você precisa de pastor na sua congregação. Você precisa do mestre na sua congregação. Você precisa de apóstolo na sua congregação. Você precisa de evangelista. Você precisa de qualquer pessoa que Deus levanta na sua congregação. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado e todos nós cheguemos à unidade
fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao amadurecimento no mundo espiritual. Receba esta palavra no Espírito e Deus abençoe você e a sua congregação. Em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você e ao lugar onde você está a servir. Leve esta palavra contigo. Mude a forma de trabalhar. Mude a forma de pensar. Em nome de Cristo Jesus. Vem grandes coisas acontecendo na sua vida. Em nome de Cristo Jesus.